Eu vou conversar com você na mensagem de hoje sobre o engano do pecado. E nós vamos tratar deste assunto à luz de 2 Samuel, capítulo 11. O pecado é uma fraude. O pecado é enganador. O pecado faz propaganda falsa. Ele promete alegria e paga com tristeza. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete vida e mata. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior do que a pobreza, do que a fome, do que a escravidão, do que a própria morte. Porque esses males todos podem atormentar você, afligir a sua vida, mas não podem afastar você de Deus. Mas o pecado afasta você de Deus agora e lança sua alma no inferno por toda a eternidade. Nenhuma circunstância da vida, nenhum sentimento humano pode afastar você do bem maior que é Deus. Mas o pecado separa você de Deus. Eu quero examinar este assunto do engano do pecado à luz de 2 Samuel capítulo 11. Daquela cena, daquele fato triste, vergonhoso, desastroso do adultério de Davi com Batseba. O pecado começa pequeno, uma semente, um olhar, um desejo, uma pergunta, uma consulta, passando por um desejo avassalador, por uma paixão doentia, por um adultério dramático, por uma gravidez indesejada, por uma mentira, por um engodo, por um assassinato, por tragédias que se sucedem, porque um abismo leva a outro abismo. E eu queria hoje sintetizar esta questão do pecado em 3 aspectos. Primeiro, o pecado é enganador, porque ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Quando Davi, à tarde, levantou da sua cama, quando deveria estar no campo de batalha com seus soldados, com a cabeça vazia, olha do seu palácio para a janela aberta e vê uma mulher se banhando. Ali começa um desejo, ali começa uma cobiça, ali começa uma paixão. E em vez de Davi voltar-se e pensar na seriedade dos riscos que estava correndo, ele dá um passo na direção da consumação do seu pecado, mandando um emissário perguntar que mulher era aquela. Quando trouxeram-lhe o recado, informaram a ele que era a mulher de Urias, um dos seus homens de confiança, um dos seus soldados que estavam na linha de frente da batalha. Deus estava, mais uma vez, acendendo a sirene, a luz vermelha, para mexer com a consciência de Davi. Mas Davi subestima o poder do pecado, manda chamar a mulher, se deita com ela. A mulher engravida. E Davi precisa fugir agora dessa situação, da aparência, porque o marido dessa mulher está fora de casa, na guerra, e se ela aparecesse grávida, ela poderia ser apedrejada. Davi então cria um enredo, manda chamar o marido dessa mulher, tenta corromper esse marido, aliciá-lo, para que ele fosse para sua casa, se deitar com a sua mulher, para encobrir o pecado de Davi. Davi não contava nem com o juízo de Deus, nem com a seriedade do soldado Urias. E Davi vai agora desembocar sua vida num dos crimes mais hediondos, onde ele trama de forma brutal
desumana, cruel, o assassinato do marido de Batseba, com quem Davi havia adulterado. Quando Davi olhou para aquela janela, eu jamais poderia pensar que aquele ato o levaria a uma trama assassina, o levaria a uma situação desesperadora para a sua alma. O pecado é assim. O pecado é como um fiapo de linha que você arrebenta com qualquer facilidade, mas que se você for se enrolando nesse fiapo de linha, esse fiapo de linha ao seu redor vai se tornar uma grossa corrente que vai esmagar, prender, escravizar você. O pecado é como o rio Amazonas, que lá no seu nascedouro nasce completamente desprovido de qualquer grandeza. Até uma criança consegue brincar no nascedouro daquele rio. Mas vem os afluentes, e esse rio vai crescendo, vai se tornando um gigante, vai se tornar o maior rio do mundo em volume de águas. Assim é o pecado. Ele começa pequeno, é um olhar, é uma tragada, é um copo, é um gole, é um cigarro, é apenas uma cerveja, é apenas um olhar, é apenas um desejo. E de repente, aquilo que começou tão pequeno, tão frágil, vai se tornar um vício, uma mania, uma escravidão, uma paixão, um adultério, um assassinato, uma ruína total da vida. Porque o pecado é enganador e ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Segundo lugar, o pecado não apenas vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, mas o pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. Não tenho dúvidas que quando uma pessoa vai fumar o primeiro cigarro, ele não imagina que amanhã ele vai ter que fumar 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Ele não imagina que ele vai destruir os seus pulmões, que ele vai arruinar com a sua saúde. Ninguém começa a tomar uma bebida alcoólica pensando que amanhã ele vai estar na sarjeta, vai estar nos bares mais escondidos, dos bairros mais escondidos e das ruas mais escondidas, vivendo uma vida absolutamente de ostracismo, de vergonha, de opróbrio, de humilhação. Ninguém começa esse processo pensando que amanhã a esposa e os filhos envergonhados vão ter que ir lá na rua para arrastar um pai